Olá, queridas! Espero que vocês estejam praticando bastante, que vocês estejam, já aí tirando de letra o uso aí do sling. Com esse que você tem aí na sua casa, espero que esteja dando certo, tá? E aí, esse vídeo aqui agora, eu reuni algumas perguntas que eu escutei ao longo desses anos todos trabalhando com as mulheres, e os bebês no sling, e espero que eu contemple algo que tá acontecendo aí com você, tá? E se não, a gente vai dar um jeito de conversar. Você pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai tentar entender o que é que tá acontecendo, tá bom? Olha só, eu anotei aqui. Eu sempre ouço as pessoas falando assim, Lud, eu tô doida pra poder usar o sling é vida, mas toda hora fica muito frouxo, eu coloco e o bebê já tá lá embaixo, a cabeça lá no meu umbigo. Então, assim, quando o sling tá frouxo, tô falando bem do wrap, tá, gente? Então, uma possibilidade é você, ao vestir, ao amarrar, você não tá deixando ele justo no seu corpo, que é uma das dicas primeiras que eu dou, tá? Então, às vezes a pessoa olha e fala assim, não vai caber, né? Mas confia. Principalmente se seu tecido for PV ou algodão, deixa ele justo no seu corpo, não é apertado, tá? Agora, se for uma malha que tem mais elasticidade, aí você vai ter que apertar ele um pouco mais, tá? Então, esse é um problema, porque às vezes a pessoa coloca ele igual eu tô dizendo, mas ele tem aquele elástico. O bebê sentou, o peso do bebê vai lá pra baixo. Aí depende do tecido, tá bom? Outra coisa é quando a gente faz aquele X na altura do umbigo. Essa altura do umbigo, ela que vai dar a altura que o bebê vai chegar aqui para aquela medida de segurança do beijo, né? Da altura de um beijo. O que a gente tem que ver é o seguinte, às vezes você tem um quadril um pouquinho mais largo e o seu umbigo, quando você coloca, você tá passando o tecido pelo seu quadril e na hora que o bebê chega o pezinho do bebê lá, ele vai afundar com o peso porque tem todo esse espaço do seu quadril, né, puxando o tecido. Se for esse o seu caso, você coloca as duas alças, né? Então, vestiu, passou pelos ombros, passou por dentro do tecido aqui primeiro, né? Que ficou, cruzou para poder na altura do umbigo. Põe na altura do umbigo, mas não põe em cima do quadril. Isso vai depender do seu corpo e muda também muito, né? Você já começa a usar no pós-parto e seu corpo vai mudando, né? A barriga vai diminuindo e tudo mais, tá? Então, você observa isso, pode ser isso também. A grande maioria das vezes são essas três situações, né? Você não colocou ajustado, seu tecido é muito elástico, né? Ou então o seu corpo, né? Você tá colocando numa largura ali do seu corpo que ainda seu bebê é pequenininho e tá descendo, né? Quando o bebê é maior, a gente precisa colocar até um pouquinho mais para baixo. A medida é o umbigo por causa do seu centramento, mas ele pode precisar de ser um pouquinho mais para baixo para ele não ficar muito alto mesmo, né? Porque o bebê é maior, lá para 1 ano e meio, 2, tá? Então, você vai perceber isso. Outra pergunta. Eu acabei colocando ali, meu bebê fica muito baixo, também tem a ver com essa primeira pergunta, parece que não vai caber. Então, isso também você vai sentir, o que você tem que olhar. Se o seu tecido tem uns 60 centímetros, às vezes alguns slings vêm mais curtos, a largura, né? O ideal, 60 centímetros. Se ele for muito largo, 70, vai ficar aquele tanto de tecido sobrando no ombro. A não ser que você seja bem grandona, ok, mas se você for menorzinha com um tecido grande, por isso que os 60 centímetros ele é um pouco padrão, porque ele vai ficar bem no ombro de qualquer pessoa e vai acolher bem o bebê, né? E cabe, tá? Então, nos vídeos você vai vendo que tem uma forma, né? Tem as formas de usar o tecido a seu favor, tá? Às vezes o bebê, ele é grande
tem 2 meses, mas é grandão, né? Mesmo assim, sabe, os bebês, eles, principalmente esses bebês são mais desafiantes porque eles são bem molinhos e grandes. Não é aquele bebê que compacto, né, que você já pega, você já fez um bolinho, né? Ele tem muito bebê ali para poder fazer, né, esse bolinho. Então, mas dá, eles são os bebezinhos são flexíveis, é muito importante esse enrolamento para a organização do bebê, né, para intestino, para acalmar. Nós vamos falar, né, lá no vídeo dos benefícios tem tudo isso também, né? Então cabe, tá? Observe o tamanho do seu sling, observe esse ajuste, segue direitinho como é que eu tô mostrando e vai dar certo. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, Lud, mas essas perninhas pra dentro não estão cabendo, né? Então, assim, a gente orienta, né, que antes dos 6 meses as perninhas fiquem pra dentro. Se seu bebê for um bebê de 4, 5 meses muito grandão, já tiver, né, um porte mais organizado, você coloca essas perninhas pra fora. A gente não vai enrijecer nessa orientação. Mas o que a gente vê são recém-nascidos, bebês muito novinhos, muito pequenininhos, né? Então eles são fáceis de agrupar e de caber ali naquelas 2 faixas do wrap, tá? Então é possível. Sinto dor nas costas, tem essa dúvida também, tá? O que a gente vai observar? O wrap, ele divide esse peso do bebê, ainda mais que a gente às vezes fica um bom tempo, né, utilizando o sling lá nos benefícios, né, que a gente vê, né, do tanto que é bom, até para ir no banheiro a gente consegue ir com o bebê, né, que não consegue ficar sozinho, né, eles querem, precisam, é a necessidade do bebê, esse nosso colo. Então, observa se as faixas estão bem abertas, observa se não torceu atrás, porque às vezes vai ficar puxando torcido, tá? E principalmente, observa essa altura, quando você cruza na altura do seu umbigo, é uma medida de conforto pra gente, para poder manter o bebê no nosso centro. Observa se o bebê está no seu centro. E a principal dica é, sempre que for usar o sling, lembra de manter o umbigo para dentro. Você organiza a sua coluna dessa forma, tá? Porque a gente às vezes tende a ficar mais assim, né, com medo do bebê cair. Então você relaxa os ombros, umbigo para dentro, organiza a coluna, proteja a lombar, né? Abre o tecido aqui para poder não doer nos ombros, organiza o umbigo para não doer a lombar, tá? E se persistir, né, observa se não tem, né, algo mais grave, uma hérnia de disco, mas mesmo assim, as pessoas que eu já acompanhei, né, e que tinham problema de coluna, é até preferível elas utilizarem o sling justamente por ele dividir o peso do bebê do que o bebê ser carregado só de um lado ou de outro. Quando eu mostrei os modelos também do Argola e do Pound, a orientação é sempre trocar de lado para você não ficar pendendo de um lado só, tá? Sinto muito calor. Realmente, a orientação é você buscar os slings, né, que usam menos tecido, como o Argola, o Pound, aquele Fast Wrap, né? E se for o wrap, né, o PV ele é mais fresco do que o algodão, né? Mas o algodão também ele absorve ali o suor, o calor, né? Aquela amarração da cruz envolvente, ela consegue ficar só um tecido em cima do bebê, que às vezes você acha que o bebê também fica muito incomodado com o calor, né? Então, é uma dica. Mas também quando a gente tá com as 3 faixas do wrap, que eu adoro, né, em cima do bebê, a dica principal é colocar o bebê só de fraldinha, né, você com uma roupa mais simples, um tecido de algodão também por baixo, tá? E a gente aguenta, né, assim, acho que vale muito mais os benefícios e usar o sling e ter o seu bebê no colo, né, pelas necessidades dele também, na amamentação também, que tem o vídeo de amamentando, muito melhor, né, do que porque a gente tem que carregar de todo jeito, e se tá calor, né, no tempo, dependendo da cidade que você está, vai estar calor de qualquer jeito, né?
Os pezinhos doem, né? Principalmente quando eu oriento as mães a usarem as perninhas para dentro, o bebezinho agrupadinho, pé com pé, ou um assim em cima do outro, né? Os joelhinhos acima da linha do bumbum. As mães tendem a achar que tá doendo o pezinho, né? Então, assim, nessa orientação, normalmente não acontece, né? Não tem nenhum desconforto. Eles também vão sinalizar, né? Caso aconteça, e é diferente a sinalização de um bebê que tá com uma dorzinha ali no pé, de um bebê que tá ficando com um soninho que quer mamar logo que ele chega pertinho da mãe. É bem diferente esse sinal, tá? Então você pode ajustar ali, né? Sentir depois que colocou o bebê. Sempre que colocar o bebê, já colocar segurando com a mão os pezinhos juntos, porque se esses pezinhos entrarem separados vai bagunçar, não dá certo. E entrou, você vem ali por dentro e dá um ajuste, dá uma sentida, olha no espelho se ficou aquele coraçãozinho, tá? Essa é muito interessante, que tem a ver um pouco com essa coisa do pezinho que eu falei aqui anteriormente. Parece que o bebê não gosta de sling, né? Já vi muitas mães falando assim, nossa, tem um sling, tenta usar, mas parece que o bebê, eu colocar, ele começa a chorar. Né? Então acontece que a gente tem algumas dicas, né, na hora que a gente está colocando o bebê. A primeira delas é balançar seu corpo, né? Já vai treinando, vocês vão ver eu nos vídeos, né, de eu colocando o sling, eu já costumo fazer esse movimento, mesmo com a boneca, né? Então esse embalar acalma o bebê e relaxa o seu corpo e prepara o bebê para o momento relaxante. Então ele já sente que está entrando num corpo que está relaxado. Se você tá tensa, ai meu Deus, vai cair, será que eu vou conseguir? Não vai caber, ai meu Deus, que tanto de pano é esse? Se você recebe o bebê no seu colo dessa forma, ele sente e também não vai gostar. Então, observe você primeiro, respira e traz o bebê nesse momento que vocês dois estão juntos, preparados para entrar no sling. Até já virar prática. Isso bem no início, quando, né, seja recém-nascido, ou seja, a primeira vez que você está colocando o sling, né, lá com 3 meses, se for, né, observe isso, tá? E é muito comum também, principalmente os bebezinhos menores, de 3 meses, até 3 meses, na hora que ele entra dentro do sling, é tão confortável e é tão gostoso que dá sono ou quer mamar, né? Acabou de mamar, quer mamar de novo? Já prepara a posição da amamentação, já prepara a blusa, a mama, porque isso vai acalmar o seu bebê e ele dorme, né? Então é tão gostoso estar ali que ele quer dormir. O sono dói, né? Eu não sei o bebê aí de vocês, mas o sono dói até hoje, né? Ficando aquele, né? Helena tá com sono, é aquele momento à noite que já tá ficando nervosa, é sono, né? Então sempre foi assim também, né? No momento mais agitado, podia saber que daí a pouquinho tá apagada dormindo, né? Então, eles chegam, aconchega, dá esse soninho. Então, pode ser isso que tá acontecendo com seu bebê, né? Então, embala um pouquinho ou consegue dar ali um mamar, ele vai acalmar e vai ficar. Se você tira, ele desperta, aí que ele não vai querer mesmo, você vai achar que o sling não tá funcionando e vai funcionar, né? Então, por isso que eu falei no outro vídeo que é importante usar em vários momentos o sling, tanto para você quanto o bebê conhecer o que é o sling, tá? E é isso, eu coloco o sling, logo tenho que tirar, né? Porque o bebê fica agitado, fica nervoso. Então, assim, pouquíssimas mães nesse tempo todo, e tantas mães que eu já orientei, que eu já tive junto, né, com elas, pouquíssimas realmente não davam conta, né, de usar o sling, tá? Nessa questão eu coloco, ele fica nervoso e eu tenho que tirar, né? Mas assim, você vai se conhecer, se observar. Se você não gosta, né? Se você não quer estar com seu bebê, ok, né? Não se culpe por isso, né? É a sua forma de maternar, é a sua forma de cuidar do seu bebê, né?
E o que eu vejo é que muitas mães, assim, às vezes não dão muito conta, mas vê que é isso que ajuda seu bebê. E aí que a relação toda muda, né? Por último, eu queria falar que alguns bebês especiais, né? Também são indicados para usar no sling. Eu sempre dou a orientação para utilizar essas informações aqui do curso junto com com o fisioterapeuta do seu bebê, tá? E já acompanhei bebês um pouco hipotônicos, né? Então o colinho natural é super propício para poder, né? Considerando ali aquele afastamento ali do queixinho, né? A mochila também organiza bem os bebês. Então, são essas orientações junto com o profissional que acompanha o seu bebê especial, tá? E no caso dos seus bebês gêmeos, tá? Bebês gêmeos tendem a nascer um pouquinho menores. Às vezes é possível colocar cada um numa alça do wrap, tá? Se não, aí tem que ser cada hora um ou uma outra pessoa que te apoia a usar o sling com cada bebê. Com eles maiores, ali a partir do 5º, do 6º mês, que você observa que eles já estão mais estruturados, é legal utilizar 2 slings de argola, né? E aí coloca um de um lado, outro do outro, né? Porque ou pouch, né? Que dá essa chance de você colocar os 2 bebês juntos. Mas eu não tenho gêmeos, são realmente poucas mães de gêmeos que tentam colocar os 2 bebês juntos. Mas eles precisam estar um pouquinho menores e também fica muito pesado, né, para aquela mulher. Então acaba que são as orientações com o bebê de cada vez também que a gente usa. Tá bom?